Marta começa a perceber que Diógenes mudou completamente e desconfia que Virgínia esteja escondendo algo muito grave com o pai. Quanto mais investiga, mais estranhas ficam as atitudes dos dois. Decidida a descobrir a verdade, ela coloca em prática um plano tão inteligente que pode fazer Diógenes cair na própria armadilha. Enquanto isso, Virgínia tem certeza de que venceu e continua pressionando Diógenes, sem imaginar que o jogo pode virar a qualquer momento quando Marta acabar revelando um segredo escondido a 7 chaves. Mas será que a vilã realmente está um passo à frente? O que acontecerá com o segredo de Diógenes? O que acontecerá quando Virgínia perceber que o jogo virou contra ela? Já clique no botão de gostei. E no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 sobre o que irá acontecer com Virgínia e Diógenes nas mãos de Marta. Sozinha com Diógenes na sala, Virgínia observa o pai caminhar de um lado para o outro, claramente nervoso. A vilã cruza os braços, abre um sorriso de satisfação e decide aumentar ainda mais a pressão sobre o banqueiro. Painho, eu estive pensando. Aqueles vestidos que eu tenho já estão ultrapassados. Quero um guarda-roupa completamente novo e dessa vez não aceito qualquer costureira. Vou encomendar tudo com a Dalgisa. Diógenes arregala os olhos. Ele leva a mão à testa e respira fundo, como quem tenta controlar o desespero. Virgínia, isso já passou dos limites. Você não se cansa? Até quando pretende continuar me chantageando desse jeito? Ela caminha lentamente até o pai, mantendo um olhar frio e intimidador. Depois, fala em um tom calmo, justamente para deixá-lo ainda mais aflito. Até quando eu achar necessário. Quem decide quando isso termina sou eu, não o Senhor. Enquanto eu tiver esse segredo nas mãos, o Senhor vai continuar fazendo exatamente tudo o que eu mandar. Diógenes abaixa a cabeça por alguns segundos. Quando volta a olhar para a filha, seus olhos estão cheios de tristeza. Eu não consigo reconhecer a menina que eu criei. Onde foi parar aquela Virgínia alegre, educada, cheia de sonhos? O que aconteceu para você se transformar numa pessoa tão amarga? Virgínia dá uma risada discreta e balança a cabeça. As pessoas adoram dizer que o ser humano nasce bom, mas basta a vida mostrar quem realmente manda para tudo mudar. Se hoje eu sou assim, talvez o Senhor tenha uma parcela de culpa. Pense nisso. As palavras atingem Diógenes como um golpe. Antes que ele consiga responder, passos ecoam pelo corredor. Marta aparece na porta e imediatamente percebe o clima pesado entre os dois. Ela estranha a expressão assustada do marido e lança um olhar desconfiado para a filha. O que está acontecendo aqui? Eu interrompi alguma conversa importante? Virgínia muda completamente de postura. Em questão de segundos, abandona a expressão ameaçadora e coloca um sorriso doce no rosto. Claro que não, mamãe. Eu só estava conversando um pouquinho com o painho. Marta continua observando os dois atentamente. Conversando? Engraçado, porque seu pai está com uma cara de quem acabou de receber a pior notícia da vida. Diógenes tenta sorrir, mas o nervosismo o entrega. Não aconteceu nada demais. Estávamos falando de alguns assuntos do banco. Só isso. Marta franze a testa. Assuntos do banco? Desde quando Virgínia demonstra interesse pelos negócios? Isso é novidade para mim. Virgínia solta uma risadinha carregada de sarcasmo. Nossa! Agora até conversar com o meu próprio pai virou motivo de investigação? A senhora anda muito desconfiada, mamãe. Sem tirar os olhos da filha, Marta continua. O que anda me deixando desconfiada são algumas mudanças repentinas. Primeiro você sai do castigo sem explicação. Depois Mirinho ganha uma promoção inesperada. Agora seu pai resolve fazer todas as suas vontades. Convenhamos, isso tudo junto parece coincidência demais. Por um instante, Virgínia perde o sorriso, mas rapidamente recupera o controle e responde de forma dissimulada. Talvez o painho só tenha percebido que estava sendo duro demais comigo. As pessoas mudam de ideia.
A senhora também deveria tentar fazer isso de vez em quando. Marta cruza os braços. Conheço o seu pai há muitos anos. Quando ele muda de comportamento desse jeito, normalmente existe um motivo. E eu ainda vou descobrir qual é. Percebendo que a conversa está ficando perigosa, Virgínia revira os olhos com impaciência. Ah, sinceramente, eu não vou perder meu tempo ouvindo interrogatório. Se a senhora quer desconfiar de todo mundo, o problema é seu. Com licença. Ela sai da sala com passos firmes, mas antes de atravessar a porta, lança um rápido olhar para Diógenes, lembrando silenciosamente que ele continua preso à chantagem. Assim que a filha desaparece, Marta volta toda a atenção para o marido. Ela percebe que Diógenes continua inquieto, evita encará-la e aperta as próprias mãos sem perceber. Agora nós dois estamos sozinhos. Pode me explicar o que está acontecendo? O banqueiro tenta manter a calma. Já falei que não é nada. Você está criando um problema que simplesmente não existe. Marta dá mais um passo em sua direção. Tem certeza? Porque eu nunca vi você ficar tão desconfortável perto da própria filha. Parece até que ela tem algum poder sobre você. A frase faz Diógenes estremecer. Mesmo tentando esconder, o medo fica estampado em seu rosto. Ele responde de maneira ríspida, tentando encerrar o assunto. Marta, por favor, pare de procurar confusão onde não existe. Se continuar alimentando essas ideias, quem vai acabar criando problemas dentro desta casa é você. Sem esperar qualquer resposta, Diógenes sobe rapidamente as escadas, quase fugindo da conversa. Marta permanece parada na sala, observando o marido desaparecer. Quanto mais pensa na reação dele, mais convencida fica de que existe um segredo muito maior escondido dentro daquela família. Ela respira fundo, aperta uma das mãos contra o peito e murmura para si mesma: não, isso não é impressão minha. Tem alguma coisa acontecendo entre esses dois. E eu vou descobrir essa verdade, custe o que custar. Na manhã seguinte, Marta entra na sala e para imediatamente ao se deparar com uma cena que jamais imaginou presenciar. Diógenes está segurando uma fita métrica enquanto tira cuidadosamente as medidas de Virgínia. Os dois conversam em voz baixa e por um instante nem percebem a presença dela. A mulher arregala os olhos, completamente surpresa. Mas o que significa isso? Os dois se assustam. Virgínia é a primeira a recuperar a tranquilidade. Com um sorriso cheio de satisfação, gira lentamente diante do pai, como se estivesse desfilando. Painho resolveu me dar um presente. Vou renovar todo o meu guarda-roupa. A Dalgisa vai fazer vestidos novos para mim. E ele vai pagar absolutamente tudo. Marta fica alguns segundos sem reação. Depois, encara o marido. Como é que é? Desde quando existe essa história? Você já tem vestidos suficientes para encher 3 armários? E se realmente precisasse de roupa nova, por que não encomendar com a Lúcia? Virgínia faz uma expressão de deboche. Eu? Vestido da Lúcia? Acho mais fácil aparecer uma vaca voando bem na frente desta casa do que isso acontecer. Ela solta uma risadinha provocadora. Além do mais, eu gosto de exclusividade. Coisa que a Lúcia nunca soube fazer. Marta respira fundo para não perder a paciência. Exclusividade custa caro. Os vestidos da Adalgisa são um absurdo de caros. Ainda tem transporte, acabamento. Não faz sentido gastar uma fortuna com uma coisa completamente desnecessária. Virgínia cruza os braços. Ainda bem que quem vai pagar não é a senhora. A resposta atravessa Marta como uma afronta. Ela volta o olhar para Diógenes, esperando alguma repreensão, mas o banqueiro apenas permanece imóvel. Isso aumenta ainda mais sua estranheza. Ela pergunta, quase sem acreditar: você vai ficar calado depois dessa resposta? Constrangido, Diógenes tenta manter a aparência de normalidade. Marta? Deixa isso para lá. Eu apenas resolvi presentear nossa filha. Não vejo problema nenhum nisso. Enquanto fala, ele continua segurando a fita métrica. Marta observa aquele detalhe
e sente um enorme incômodo. Espera um pouco. Você mesmo está tirando as medidas dela? Ela balança a cabeça, incrédula. Eu devo estar sonhando. O homem que mal olhava na cara da própria filha até poucos dias atrás agora virou assistente de costureira? O mundo realmente virou de cabeça para baixo. Virginia sorri discretamente ao perceber o desconforto da mãe. Então caminha até ela de maneira provocadora. Está incomodada porque eu virei a queridinha do painho? Não precisa ficar assim. Ainda sobrou a Aurelinda para receber toda a sua atenção. Marta encara a filha em silêncio. A provocação é tão cruel que por alguns segundos ela sequer encontra palavras para responder. Em vez disso, fixa os olhos em Diógenes. O banqueiro continua evitando qualquer contato visual. O mesmo medo da noite anterior continua estampado em seu rosto. Naquele instante, Marta tem certeza de que existe algo muito maior escondido por trás daquela mudança repentina. Pouco tempo depois, ainda inquieta, ela decide procurar alguém em quem confia. Segue até a igreja e pede para conversar reservadamente com o padre Viriato. Na sacristia, Marta conta tudo o que presenciou desde que Virginia saiu do castigo. Fala sobre a mudança brusca de comportamento de Diógenes, a promoção inesperada de Mirinho, os presentes caros e o medo que o marido demonstra sempre que fica perto da filha. O padre escuta tudo atentamente. Quando Marta termina, ele permanece alguns segundos em silêncio. Depois cruza as mãos e diz em tom pensativo: confesso que eu também estranhei muita coisa. Desde o dia em que Diógenes resolveu libertar Virgínia do castigo, fiquei com a impressão de que algo muito sério aconteceu dentro daquela casa. Marta suspira. É justamente isso que está me deixando desesperada. Meu marido mudou completamente de uma hora para outra. Antes mal conseguia olhar para Virgínia. Agora faz todas as vontades dela, sem reclamar de absolutamente nada. Padre Viriato baixa os olhos por alguns instantes. Então levanta a cabeça e faz uma pergunta que deixa Marta completamente sem chão. E se Virgínia estiver chantageando o próprio pai? As palavras fazem Marta sentir um frio percorrer todo o corpo. Ela leva a mão ao peito. Eu já pensei nessa possibilidade, mas não consigo imaginar qual segredo seria forte o bastante para deixar Diógenes desse jeito. O padre suspira. Você ficaria surpresa se soubesse quantos casamentos escondem segredos. Ao longo dos anos, ouvi muitas histórias no confessionário. Existem maridos que escondem coisas das próprias esposas durante décadas. Marta sente as mãos começarem a tremer. 1000 pensamentos invadem sua cabeça ao mesmo tempo. Com a voz embargada, pergunta: o senhor acha que ele pode estar me traindo? Será que Virgínia descobriu alguma amante? Viriato rapidamente faz um gesto negativo. Não tire conclusões precipitadas. Eu não disse isso. Apenas acredito que sua filha descobriu alguma informação que colocou Diógenes contra a parede. Pode ser qualquer coisa. Mesmo assim, Marta continua angustiada. Mas o Diógenes nunca comentou nada com o senhor? Nem deu algum sinal de que escondia alguma coisa? O padre sorri discretamente. Você sabe que eu jamais poderia revelar uma confissão, mas posso lhe garantir uma coisa. Nunca ouvi dele nada que justificasse esse desespero que você está descrevendo. A resposta tranquiliza Marta por apenas alguns segundos. Logo depois, novas hipóteses começam a surgir em sua cabeça. Ela imagina traições, dívidas escondidas, crimes antigos e até filhos fora do casamento. Quanto mais pensa, mais aflita fica. Percebendo sua angústia, Viriato coloca a mão sobre o ombro dela. Não permita que a imaginação fale mais alto que os fatos. Primeiro, tente conversar novamente com seu marido. Muitas vezes, um diálogo sincero resolve o que parece impossível. Marta balança a cabeça negativamente. Eu tentei, mas ele foge de todas as perguntas, e a Virgínia sempre aparece para interromper qualquer conversa. O padre sorri de maneira misteriosa. Então talvez seja a hora de agir de outra forma.
Nunca se esqueça de um velho ditado: peixe é fisgado pela boca. Quem guarda um segredo costuma acabar revelando mais cedo ou mais tarde. Basta encontrar a isca certa. As palavras ficam ecoando na mente de Marta. Ela agradece o conselho, deixa a igreja e começa a caminhar pelas ruas completamente distraída. Enquanto pensa em uma maneira de fazer Diógenes ou Virgínia cometerem um deslize, seus olhos param sobre a vitrine de uma pequena loja. Entre vários acessórios, uma peruca chama imediatamente sua atenção. O corte é praticamente idêntico ao cabelo de Virgínia. Marta se aproxima do vidro. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Ela observa a peça por mais alguns segundos e finalmente sussurra para si mesma: acho que acabei de encontrar exatamente a isca que eu precisava. No fim da tarde, Diógenes volta para casa completamente esgotado. Desde a conversa com Virgínia pela manhã, ele não consegue pensar em outra coisa além da chantagem que destrói sua paz. Assim que entra na sala, percebe Marta sentada no sofá, em silêncio, como se estivesse esperando por ele havia horas. O banqueiro força um sorriso, mas a expressão tensa denuncia seu nervosismo. Você ainda está acordada? Acho que vou subir para tomar um banho. Foi um dia muito cansativo. Ele tenta seguir em direção à escada, mas Marta se levanta rapidamente e bloqueia sua passagem. Sem elevar o tom de voz, ela o encara fixamente. Antes disso, nós precisamos conversar. Diógenes sente o coração acelerar. Conversar sobre o quê? Marta cruza os braços. Sobre você. Ou melhor, sobre a maneira como você se comporta toda vez que está perto da Virgínia. Por um instante, Diógenes perde completamente a reação. Ele engole em seco. Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Marta continua observando cada movimento do marido. Ela percebe que ele evita olhar diretamente para seus olhos. Está entendendo, sim. Desde o dia em que resolveu tirar a Virgínia do castigo, você nunca mais foi o mesmo. Parece que vive com medo dela. Qual é o motivo disso? Diógenes tenta rir para disfarçar o desconforto. A risada, porém, soa completamente artificial. Você está exagerando. Isso tudo é fruto da sua imaginação. Marta não recua. Não tente me convencer de que eu não sei enxergar. Eu convivo com você há anos. Sei reconhecer quando alguma coisa está errada. O banqueiro suspira profundamente. Marta, por favor, não transforme uma simples impressão em um problema de verdade. Ela responde imediatamente. Então me explica por que você mudou tanto, porque eu ainda não encontrei uma resposta convincente. Sem conseguir sustentar a conversa por mais tempo, Diógenes desvia o olhar. Eu já falei tudo o que tinha para falar. Ele tenta subir as escadas novamente. Antes que desapareça, Marta lança uma última frase. Então, esconda melhor esse segredo, porque eu estou cada vez mais perto de descobrir o que vocês dois estão escondendo. As palavras atingem Diógenes como uma flecha. Ele estremece discretamente. Por alguns segundos, quase volta para responder, mas prefere continuar subindo, sem olhar para trás. Marta percebe a reação do marido e tem ainda mais certeza de que está seguindo o caminho certo. Ela mal tem tempo de organizar os pensamentos quando Virgínia entra na sala cantarolando, completamente despreocupada. A vilã sorri ao ver a mãe. Marta muda de expressão imediatamente. Esconde toda a desconfiança atrás de um sorriso acolhedor. Virgínia, estava pensando numa coisa. Acho que você deveria aproveitar esse fim de tarde para passear com o Mirinho. Faz tempo que vocês não saem juntos. Virgínia para de caminhar. Ela olha para a mãe completamente surpresa. Espera aí. A senhora está falando sério? Achei que implicava com qualquer coisa que envolvesse o Mirinho. Marta sorri de maneira convincente. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Ver seu pai tão feliz fazendo suas vontades acabou amolecendo meu coração. Virgínia observa a mãe atentamente. Por alguns segundos, parece desconfiar da mudança repentina. Depois, abre um largo sorriso.
Então quer dizer que finalmente resolveu aceitar meu noivado? Marta responde com aparente tranquilidade. Só quero ver você feliz. Vá passear, aproveite bastante. Nem precisa se preocupar com o horário para voltar. A resposta anima completamente Virgínia. Ela abraça a mãe de maneira inesperada. Sabia que um dia a senhora ia perceber que eu só quero viver minha vida. Antes de sair, ainda provoca. Quem sabe esse seja o começo de uma nova fase entre nós? Sem desconfiar de absolutamente nada, Virgínia atravessa a porta praticamente radiante. Assim que ela desaparece, o sorriso de Marta desaparece junto. Seu olhar se torna sério. Ela observa a porta se fechar lentamente e murmura quase num sussurro. Agora vamos descobrir quem realmente está no controle desta história. Espero que vocês mordam a isca. Algum tempo depois, Diógenes termina o banho. Ele desce as escadas enxugando as mãos na toalha. Olha para a sala completamente vazia. Marta? Nenhuma resposta. Ele verifica a cozinha. Depois o quintal. A casa permanece em absoluto silêncio. Convencido de que a esposa saiu para algum compromisso, ele respira aliviado. Ainda bem. Preciso resolver isso antes que seja tarde demais. Sem perder tempo, sobe novamente e segue até o quarto de Virgínia. A porta está apenas encostada. Ele bate levemente. Posso entrar? Lá dentro, vê a filha sentada de costas diante do espelho, penteando lentamente os cabelos. Sem dizer uma única palavra, ela apenas faz um pequeno gesto com a mão, indicando que ele pode entrar. Diógenes fecha a porta atrás de si. Permanece alguns segundos em silêncio. Depois cria coragem. Sua mãe começou a desconfiar de nós. Você precisa diminuir essa pressão. Não pode continuar me ameaçando desse jeito. A jovem não responde. Continua penteando os cabelos calmamente. Diógenes percebe aquele silêncio e fica ainda mais aflito. Estou falando sério. Se Marta descobrir alguma coisa, nossa família inteira será destruída. Você realmente quer ver tudo acabar? Nenhuma resposta. A única coisa que se escuta é o barulho da escova deslizando pelos cabelos. O banqueiro começa a perder o controle. Olha para mim quando eu estou falando com você. Mesmo assim, ela continua imóvel. A atitude deixa Diógenes completamente desesperado. Ele passa a mão pelo rosto e decide revelar aquilo que jamais deveria dizer em voz alta. Você não entende? Se Marta descobrir que eu tive uma filha fora do casamento, minha vida acaba. Meu casamento termina, meu patrimônio pode desaparecer e até a reputação do banco será destruída. Tudo por causa desse segredo. O silêncio toma conta do quarto. Durante alguns segundos, Diógenes acredita que Virgínia finalmente tenha entendido a gravidade da situação. Então escuta um som inesperado. Primeiro um suspiro, depois pequenos soluços. Logo em seguida, um choro abafado. Confuso, ele dá alguns passos à frente. Sua expressão muda completamente. Virgínia? Os soluços aumentam. Sem conseguir entender o motivo daquela reação, Diógenes pergunta, já demonstrando preocupação. O que aconteceu? Por que você está chorando desse jeito? O choro continua ecoando pelo quarto. Diógenes dá mais alguns passos, completamente confuso. Ele observa a suposta Virgínia permanecer sentada diante do espelho sem dizer uma única palavra. Então, lentamente, a jovem leva as mãos até a cabeça. O banqueiro franze a testa. O que você está fazendo? Sem responder, ela segura os cabelos cuidadosamente. Em seguida, começa a retirar a peruca bem devagar. A cada segundo, o coração de Diógenes bate mais forte. Quando o corte Chanel desaparece e dá lugar aos cachos de Marta, o banqueiro sente as pernas perderem a força. Seus olhos se arregalam. A respiração falha. Ele dá um passo para trás, completamente desnorteado. Marta vira lentamente a cadeira. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ela encara o marido com uma mistura de tristeza, revolta e decepção. Por alguns segundos, nenhum dos dois consegue dizer absolutamente nada.
O silêncio pesa mais do que qualquer grito. Finalmente, Marta rompe aquele momento. Sua voz sai baixa, quase sem forças. Então, era isso. Ela respira fundo. Você realmente tem uma filha fora do nosso casamento. Diógenes empalidece. Seu corpo inteiro começa a tremer. Marta, isso não aconteceu do jeito que você está imaginando. Ela se levanta bruscamente. As lágrimas dão lugar à indignação. Não ouse tentar mudar a história agora. Eu ouvi tudo, cada palavra, cada mentira que você escondeu durante todos esses anos. O banqueiro tenta se aproximar. Me escuta, por favor. Mas Marta já perdeu completamente o controle. Dominada pela dor, ela começa a empurrá-lo, repetidas vezes. Como você teve coragem? Eu passei uma vida inteira acreditando que conhecia o homem com quem me casei. Ela continua batendo no peito dele. Você olhava nos meus olhos e escondia tudo isso de mim. Sem reagir, Diógenes apenas recebe cada empurrão. A culpa pesa muito mais do que qualquer agressão. Quando Marta tenta empurrá-lo novamente, ele segura delicadamente seus pulsos para impedir que ela se machuque. Ela sente a pressão e solta um pequeno grito. Aquele instante parece fazê-la recuperar um pouco da razão. Os dois permanecem imóveis, respirando com dificuldade. Com os olhos completamente marejados, Diógenes fala quase sussurrando. Eu posso explicar tudo. Não quero mais esconder nada. Marta enxuga rapidamente as lágrimas. Então explica. Quero ver qual desculpa você vai inventar para justificar uma mentira de tantos anos. O banqueiro balança a cabeça. Não existe desculpa. Só existe a verdade. E eu vou contar tudo pela primeira vez. Minutos depois, os dois entram no quarto do casal. Marta permanece de pé, cruza os braços. Não demonstra qualquer intenção de facilitar a conversa. Diógenes senta lentamente na cama. Respira fundo várias vezes até conseguir criar coragem. Então começa a abrir uma parte da própria vida que jamais contou para ninguém. Ele revela que, muitos anos antes do casamento se fortalecer, viveu um romance com Salomé. Conta que acreditava que aquele relacionamento havia terminado sem consequências. Até que, certo dia, encontrou um bebê abandonado na porta de casa. Ao lado da criança havia apenas uma carta. Na mensagem, Salomé explicava que precisava fugir com um homem rico e não podia criar a menina. Marta escuta tudo em absoluto silêncio. A cada revelação, sua expressão muda. Primeiro incredulidade, depois tristeza. Por fim, um enorme choque. Diógenes continua. Explica que Belmira encontrou a criança primeiro, que os dois decidiram manter o segredo para proteger a família. Conta ainda que, desde então, envia dinheiro todos os meses para ajudar na criação da menina e faz doações frequentes para a igreja como forma de garantir que nada faltasse a ela. Depois de alguns segundos tentando organizar todos aqueles acontecimentos, Marta finalmente faz a ligação. Ela leva as mãos à boca. Os olhos ficam completamente arregalados. Espera. Então a Ritinha. Ela interrompe a própria frase. Respira profundamente. Minha nossa. A Ritinha é sua filha? Diógenes fecha os olhos. Sem forças para esconder mais nada, apenas confirma com a cabeça. Ela é minha filha. Marta começa a recordar diversos momentos das duas meninas. Lembra do carinho entre Ritinha e Aurelinda, das brincadeiras, da amizade inexplicável que sempre chamou sua atenção. Com a voz embargada, ela comenta: agora tudo faz sentido. Eu sempre achei curioso o quanto aquelas duas se entendiam. Elas são irmãs, e nenhuma de nós fazia ideia disso. Diógenes suspira profundamente. Belmira prometeu guardar esse segredo para sempre. Nem o padre Viriato sabe que Ritinha é minha filha. Eu nunca tive coragem de contar. Passei todos esses anos convivendo com essa culpa. O quarto mergulha num longo silêncio. Marta começa a andar de um lado para o outro. Ela tenta organizar todos os pensamentos. A descoberta é grande demais. Ela sente raiva, tristeza, decepção,
mas também percebe o sofrimento estampado no rosto do marido. Diógenes não suporta mais aquele silêncio. De repente, ajoelha-se diante dela. As lágrimas finalmente escorrem por seu rosto. Ele segura delicadamente as mãos da esposa. Marta, por favor, me perdoa. Sua voz falha diversas vezes. Eu me arrependo daquele erro todos os dias da minha vida. Nunca mais existiu outra mulher. Nunca mais repeti aquele pecado. Você não imagina o peso que carreguei todos esses anos escondendo essa verdade. Ele abaixa a cabeça. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Marta observa o marido durante alguns segundos. Pela primeira vez desde que descobriu o segredo, percebe que ele realmente está destruído. Ela fecha os olhos. Respira profundamente. Depois responde com serenidade. Eu vou te perdoar. Diógenes levanta o rosto rapidamente. A esperança volta ao seu olhar. Você me perdoa? Ela faz um pequeno gesto afirmativo, mas logo completa. Só que agora também chegou a minha vez de confessar uma coisa. O sorriso de alívio desaparece imediatamente do rosto do banqueiro. Ele sente um novo aperto no peito. Confessar? O que você quer dizer com isso? Marta demora alguns segundos para responder. As lágrimas voltam a cair. Ela encara diretamente os olhos do marido. Cada palavra sai carregada de culpa. Virgínia, não é sua filha. O tempo parece parar. Diógenes permanece completamente imóvel. Seu olhar perde o foco. Ele sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Diversas lembranças passam por sua cabeça ao mesmo tempo. A infância de Virgínia, os aniversários, os abraços, tudo aquilo em que sempre acreditou. Por impulso, ele quase questiona Marta, quase pede explicações. Mas logo percebe a ironia cruel do destino. Enquanto ele escondia uma filha fora do casamento, a esposa escondia outra verdade igualmente devastadora. Os dois passaram anos vivendo uma mentira, sem que nenhum soubesse do segredo do outro. E naquele momento, Diógenes entende que a vida acabava de cobrar, da forma mais dolorosa possível, os erros do passado. Na manhã seguinte, o clima dentro da casa é completamente diferente. Depois da noite em que todos os segredos vieram à tona, Marta e Diógenes descem para o café da manhã, agindo com uma tranquilidade quase impossível de acreditar. Os dois conversam normalmente, trocam pequenos olhares e até sorriem em alguns momentos. Quem estranha aquela mudança é justamente Aurelinda. A menina observa os pais em silêncio durante boa parte do café. Em determinado momento olha para Virgínia e depois volta a encarar Marta. Sem conseguir esconder a curiosidade, pergunta: Ué, vocês fizeram as pazes? Ontem parecia que estava todo mundo estranho. Hoje está tudo tão calmo. Marta sorri com carinho para a filha mais nova. Às vezes as famílias precisam conversar para resolver algumas coisas, e foi exatamente isso que nós fizemos. Aurelinda parece satisfeita com a resposta. Já Virgínia apenas observa a cena discretamente. Ela estranha a serenidade do pai. Por alguns segundos, pensa em perguntar alguma coisa, mas decide permanecer em silêncio. Logo depois do café, Marta pega a bolsa. Olha para Aurelinda. Filha, que tal dar um passeio comigo? Faz tempo que nós duas não saímos juntas. A menina abre um sorriso. Vamos mesmo? Vamos. Acho que você merece um dia só nosso. Enquanto Aurelinda corre para buscar um casaco, Marta cruza rapidamente o olhar com Diógenes. Sem que Virgínia perceba, ela faz um discreto gesto afirmativo e pisca para o marido. O banqueiro entende imediatamente. O plano combinado durante a madrugada finalmente começaria. Poucos minutos depois, Marta sai da casa, levando Aurelinda. Assim que a porta se fecha, Virgínia sorri de maneira maliciosa. Ela caminha lentamente até o pai. Percebe que os dois finalmente estão sozinhos. Cruza os braços. Bom, agora que o senhor resolveu atender ao meu primeiro pedido, acho que chegou a hora de conversarmos sobre o próximo. Diógenes respira fundo.
Ao contrário dos dias anteriores, desta vez ele já sabe exatamente como agir. Mesmo assim, faz questão de manter a aparência de homem acuado. O que você quer agora, Virgínia? Ela sorri discretamente. Sabia que o senhor nem perguntou se eu gostei dos vestidos? O banqueiro responde apenas para manter a encenação. Tenho certeza de que ficaram do jeito que você queria. Agora diga logo o que pretende. Virgínia aproxima-se ainda mais. Sua expressão muda completamente. O sorriso desaparece. Em seu lugar surge um olhar frio. Eu quero me livrar da Lúcia de uma vez por todas. Diógenes franze a testa, fingindo surpresa. Como assim? Ela fala naturalmente, como se estivesse comentando o tempo. Ela atrapalha todos os meus planos. Enquanto continuar por perto, nunca vou conseguir tudo o que quero. Está na hora de tirar essa pedra do caminho. O banqueiro demonstra desconforto. Você está falando sério? Eu pensei que estivesse exagerando nas outras vezes, mas isso já passou de todos os limites. Virgínia apenas dá de ombros. Os limites sempre atrapalham quem quer vencer. Diógenes balança a cabeça negativamente. Não conte comigo para fazer mal a ninguém. Uma coisa é esconder um segredo, outra completamente diferente é prejudicar uma pessoa inocente. A vilã abre um sorriso carregado de ironia. Engraçado ouvir isso justamente do homem que passou anos escondendo uma filha fora do casamento. As palavras fazem Diógenes abaixar os olhos. Ela percebe que voltou a atingir o ponto mais sensível do pai. Então continua. Vamos evitar sermões. O senhor sabe perfeitamente que não pode dizer não para mim. O banqueiro permanece em silêncio. Virgínia aproveita. Caso tenha esquecido, basta uma conversa com mamãe. E toda aquela história vem abaixo. A família acaba, o banco vira motivo de escândalo e a reputação do grande Diógenes desaparece da noite para o dia. Ela sorri, completamente segura de si. Então, qual vai ser sua resposta? Por dentro, Diógenes sente vontade de colocar um fim naquela chantagem imediatamente, mas lembra do plano combinado com Marta. Respira fundo, finge estar derrotado. Depois, abaixa lentamente os ombros. Está certo. Eu faço o que você quiser. Virgínia abre um enorme sorriso. Ela acredita ter vencido mais uma vez. Assim eu gosto. Sabia que, no fundo, o senhor acabaria entendendo. Sem imaginar que está caindo na própria armadilha, a vilã começa a revelar seus planos. Ela se aproxima do pai e passa a explicar cada detalhe. Primeiro, nós vamos fazer a Lúcia perder completamente a confiança das pessoas. Depois, antes que consiga terminar a frase, um barulho vindo da porta principal interrompe a conversa. Os dois olham ao mesmo tempo. A maçaneta gira lentamente. Virgínia franze a testa. Ué, elas voltaram tão cedo? Quando a porta finalmente se abre, o sorriso da vilã desaparece por completo. Ela sente um verdadeiro choque ao ver Marta entrando calmamente na sala. De um lado, a mulher segura a mão de Aurelinda. Do outro, está Ritinha. Ao perceber a presença da menina ao lado de Marta, Virgínia empalidece imediatamente. Sem entender o motivo daquela visita inesperada, ela alterna o olhar entre Ritinha, Marta e Diógenes. Pela primeira vez desde que começou a chantagear o pai, um sentimento diferente toma conta da vilã. Não é arrogância, não é deboche. É um pressentimento de que alguma coisa saiu completamente do seu controle. Assim que Marta entra na sala, acompanhada de Aurelinda e Ritinha, um silêncio toma conta da casa. Virgínia permanece imóvel por alguns segundos. Seu olhar alterna entre a menina, a mãe e Diógenes, tentando entender o que está acontecendo. Ela força um sorriso, tentando manter a pose. Que surpresa! Desde quando a Ritinha faz visitas sem avisar? Marta não responde. Apenas continua caminhando calmamente até o centro da sala. Aurelinda, completamente animada, segura firme a mão de Ritinha sem imaginar a verdadeira importância daquele momento. Virgínia percebe a tranquilidade da mãe e sente um desconforto crescer dentro dela.
Ela lança um olhar discreto para Diógenes, esperando que ele diga alguma coisa. Mas, para sua surpresa, é justamente o pai quem quebra o silêncio. Com uma firmeza que ela nunca tinha visto desde o início da chantagem, ele olha diretamente para a filha. A Virgínia acabou de me dizer que quer destruir a Lúcia. Ela queria que eu participasse do plano dela. A revelação cai como uma bomba. Virgínia arregala os olhos. Por alguns segundos, ela sequer consegue acreditar no que acabou de ouvir. Depois encara o pai completamente revoltada. O senhor ficou maluco? Como teve coragem de dizer isso na frente da mamãe? Ela respira rapidamente. Sua mente tenta encontrar uma saída. Então abre um sorriso forçado. Acho melhor o senhor pensar bem no que está fazendo, porque eu também posso começar a contar algumas verdades. Ela lança um olhar provocador para Marta. Tem certas histórias que talvez a senhora ainda não conheça sobre o seu marido. Antes que consiga continuar, Marta a interrompe com absoluta tranquilidade. Sem alterar o tom de voz, responde: Não precisa perder seu tempo com isso. Eu já sei de tudo. O sorriso de Virgínia desaparece imediatamente. Ela franze a testa. Como é que é? Marta mantém a serenidade. Você ouviu muito bem. Não existe mais segredo para ser usado contra o seu pai. Virgínia continua olhando para os dois sem acreditar. Depois volta a encarar Ritinha. A presença da menina finalmente começa a fazer sentido. Marta percebe a confusão estampada no rosto da filha e resolve acabar de uma vez com qualquer dúvida. Está se perguntando por que eu trouxe a Ritinha até aqui? Ela coloca delicadamente a mão sobre o ombro da menina, porque ela não veio fazer uma visita. A partir de hoje, vai morar nesta casa com a gente. Afinal, ela também faz parte desta família. Virgínia sente o corpo inteiro gelar. Seu rosto perde completamente a cor. Ela dá 2 passos para trás até encontrar o sofá. Sem forças nas pernas, acaba se sentando bruscamente. Aquela notícia destrói, em poucos segundos, toda a segurança que ela acreditava ter. Enquanto isso, Aurelinda observa Ritinha curiosa. Sem entender direito o motivo da emoção dos adultos, pergunta: Mamãe, por que a Ritinha vai morar aqui? Marta sorri para a filha mais nova. Com carinho, segura as mãos das 2 meninas. Porque vocês são irmãs. Aurelinda arregala os olhos. Por um instante, fica completamente surpresa. Logo depois, um enorme sorriso ilumina seu rosto. Ela abraça Ritinha espontaneamente. Então agora nós vamos ficar juntas todos os dias? Ritinha, ainda emocionada e sem compreender toda a situação, apenas retribui o abraço. As 2 sorriem, como se sempre tivessem esperado por aquele momento. Virgínia acompanha toda a cena completamente atordoada. Ela observa o carinho entre as meninas e volta a encarar a mãe. Sua voz sai trêmula. Espera. Vocês descobriram toda a verdade. E foi só isso? Ela olha para Diógenes, depois para Marta. Cadê a briga? Cadê o escândalo? A senhora simplesmente aceitou que o painho teve uma filha fora do casamento? A pergunta ecoa pela sala. Marta permanece alguns segundos em silêncio. Respira profundamente antes de responder. Não pense que foi fácil ouvir tudo aquilo. Eu senti muita dor. Fiquei revoltada. Também me decepcionei. Ela olha rapidamente para Diógenes. Mas nós 2 tivemos coragem de fazer uma coisa que você nunca fez: contar a verdade e assumir as consequências dos nossos erros. Virgínia balança a cabeça negativamente. Ainda não consegue acreditar. Então quer dizer que acabou? Era só isso? Marta responde com firmeza. Não, acabou apenas a sua chantagem. Ela dá mais um passo na direção da filha. Seu olhar agora é sério. Eu e seu pai decidimos nos perdoar porque entendemos que guardar ódio só destruiria ainda mais esta família. Todos nós carregamos erros e segredos. Mas isso não significa que você tenha o direito de usar a dor dos outros para manipular quem quer que seja. Virgínia sente um nó na garganta. Pela primeira vez, percebe que perdeu completamente a vantagem que tinha.
Ela procura algum sinal de fraqueza em Diógenes, alguma hesitação, qualquer coisa que permita retomar o controle, mas encontra exatamente o contrário. O banqueiro permanece firme ao lado de Marta, sem baixar a cabeça, sem demonstrar medo. Naquele instante, Virgínia entende que a arma que usou durante tanto tempo simplesmente deixou de existir. E, pela primeira vez desde que começou a chantagear o próprio pai, ela percebe que é ela quem está completamente sem saída. A sala permanece mergulhada em um silêncio pesado. Virgínia continua sentada no sofá, completamente desnorteada. Ela observa Marta e Diógenes lado a lado pela primeira vez desde o início da chantagem. A cumplicidade entre os dois é suficiente para fazê-la entender que seu plano foi destruído. Mesmo assim, a vilã se recusa a aceitar a derrota. Respira fundo, ergue a cabeça e tenta recuperar a postura arrogante de sempre. Ela força um sorriso debochado. Muito bonito. Então vocês resolveram fazer um teatrinho de família feliz. Acham mesmo que isso vai durar? Ninguém responde imediatamente. O silêncio dos dois a incomoda ainda mais. Virgínia levanta do sofá e encara os pais. Vocês não podem fazer isso comigo, não depois de tudo o que aconteceu. Ela espera ver o velho Diógenes assustado. O mesmo homem que, durante dias, aceitava qualquer ordem para proteger seu segredo. Mas, desta vez, encontra um pai completamente diferente. Diógenes respira fundo. Seu semblante já não demonstra medo. Pela primeira vez, ele fala olhando diretamente nos olhos da filha. Posso, sim. E vou fazer exatamente o que deveria ter feito desde o começo. Virgínia sorri com ironia. Ah, é? E o que o senhor pretende fazer? Sem elevar a voz, Diógenes responde com firmeza. A partir de hoje, você deixa de mandar nesta casa. Vai voltar a cumprir suas obrigações na igreja e eu mesmo farei questão de conversar com o padre Viriato. Quero que ele não alivie nenhum dos castigos que você tiver de cumprir. Está na hora de aprender que toda escolha traz consequências. As palavras atingem Virgínia em cheio. Ela arregala os olhos. Nunca imaginou ouvir aquilo do próprio pai. Antes que consiga responder, Marta dá um passo à frente. Sua voz é calma, mas firme. E existe outra coisa que também acabou hoje. Chega de manipular esta família. Chega de ameaças, de mentiras e de jogos para colocar um contra o outro. Nós permitimos que você fosse longe demais. Mas isso termina agora. Virgínia balança a cabeça negativamente. Não. Vocês estão cometendo um erro. Eu fiz tudo isso porque precisava me proteger. Marta não se deixa convencer. Não confunda proteção com crueldade. Você usou a dor do seu pai para conseguir tudo o que queria. Isso nunca foi defesa. Foi manipulação. A vilã aperta os punhos. Seu orgulho não permite admitir a derrota. Ela olha novamente para Diógenes, procurando qualquer sinal de hesitação. Mas o banqueiro permanece firme ao lado da esposa. Não existe mais medo. Não existe mais culpa capaz de ser usada como arma. Enquanto tenta encontrar uma nova forma de reagir, Virgínia acaba desviando o olhar para Aurelinda e Ritinha. As duas continuam conversando alegremente. Aurelinda mostra a casa para a irmã recém-descoberta, segura sua mão e sorri como se sempre tivesse esperado por aquele momento. Ritinha retribui o carinho de maneira espontânea. A cena faz Virgínia sentir um aperto inesperado. Ela percebe que tudo mudou. A menina, que antes era apenas uma ameaça ao segredo do pai, agora passou a ocupar um lugar dentro daquela família. E ela, pela primeira vez, sente-se completamente sozinha. Seu olhar volta lentamente para Marta e Diógenes. Os dois permanecem unidos. A cumplicidade que ela tanto tentou destruir parece ainda mais forte. Nesse instante, Virgínia entende toda a dimensão da derrota. Ela não perdeu apenas uma chantagem. Perdeu o controle sobre o pai. Perdeu a capacidade de intimidar a mãe. Perdeu a influência que acreditava ter dentro daquela casa. Sua respiração começa a acelerar. Ela tenta falar alguma coisa,
Eu ainda. As palavras simplesmente não conseguem sair. Sua visão fica embaçada. O rosto de todos parece girar diante de seus olhos. Ela leva uma das mãos à testa, tentando recuperar o equilíbrio. Marta percebe que a filha está prestes a cair e faz um pequeno movimento instintivo para ajudá-la, mas para no meio do caminho. Virgínia cambaleia. Ainda tenta se apoiar no braço do sofá, sem sucesso. No instante seguinte, seu corpo perde completamente as forças. Ela desmaia diante de todos. Aurelinda se assusta. Mamãe, a Virgínia caiu! Ritinha também fica preocupada. As duas olham para Marta esperando alguma reação. Marta e Diógenes trocam um breve olhar. Existe preocupação. Afinal, Virgínia continua sendo parte daquela família. Mas também existe um sentimento inevitável de que aquela queda representa muito mais do que um simples desmaio. É a queda da máscara. É o fim do poder que a vilã acreditava ter conquistado. Diógenes respira profundamente e comenta em voz baixa. Nenhuma mentira dura para sempre. Uma hora, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Marta concorda com um discreto movimento de cabeça. Enquanto observa a filha desacordada, ela responde: espero que, quando acordar, ela entenda que ainda existe tempo para mudar. Mas desta vez, terá que conquistar nossa confiança novamente. De um lado, Aurelinda e Ritinha descobrem a alegria de serem irmãs. Do outro, Virgínia permanece desacordada, derrotada pela própria ambição. Uma voz desconhecida interrompe toda a confusão. Com licença. Todos se viram ao mesmo tempo. Na entrada da festa está Omar. Cansado da longa viagem e visivelmente nervoso, ele observa cada rosto tentando encontrar quem procura. Ele respira fundo antes de falar novamente. Desculpem atrapalhar esse momento, mas eu estou procurando uma moça chamada Lúcia. O silêncio volta a dominar o ambiente. Todos acompanham o olhar do rapaz. Automaticamente, dezenas de rostos se voltam para Lúcia. A jovem arregala os olhos. Por alguns segundos, ela acredita estar sonhando. Sua respiração acelera. As lágrimas começam a surgir antes mesmo que consiga dizer qualquer coisa. Então leva lentamente a mão à boca. Omar. Ele sorri emocionado. Os olhos dos dois permanecem fixos um no outro. Sem conseguir conter a emoção, Lúcia corre em sua direção. Omar. Shima. É você mesmo. Ela o abraça com toda a força. O rapaz fecha os olhos e retribui o abraço, completamente emocionado. Eu consegui te encontrar. Eu prometi que encontraria. Ao redor deles, os convidados observam a cena completamente sem entender o que está acontecendo. Tonho permanece imóvel. Seu sorriso desaparece. Ele sente um aperto no peito. Seu estômago parece afundar. Mesmo tentando manter a serenidade, não consegue esconder o incômodo ao ver a noiva abraçada por outro homem. Caetana percebe imediatamente a expressão do filho. Aproxima-se discretamente. Tonho. Ele força um sorriso. Estou bem, mãe. Mas nem ele acredita na própria mentira. Do outro lado da festa, Dona Menina leva lentamente a mão à boca. Seu olhar acompanha Omar e Lúcia. O mesmo arrepio que sentiu mais cedo volta com ainda mais intensidade. Ela fecha os olhos por um instante. Em pensamento, murmura. Era essa a tempestade. Enquanto todos observam o reencontro, Dona Menina permanece em silêncio. Ela observa o horizonte com o semblante distante. De repente, sente um forte arrepio percorrer todo o corpo. Sua respiração falha por um instante. As mãos começam a tremer. Ela leva a mão ao peito e fecha os olhos. Tonho percebe imediatamente. Preocupado, corre até ela. Dona Menina, a senhora está bem? A idosa tenta disfarçar o mal-estar. Estou. Foi só uma tontura. Já passou. Mas, ao tentar se levantar, ela perde o equilíbrio. Tonho a segura antes que ela caia da cadeira. Caetana leva a mão à boca. Minha nossa!
quase caiu. Vera também se aproxima assustada. Isso não foi uma simples tontura. O que está acontecendo? Lúcia segura as mãos da idosa e percebe que estão geladas. Ela olha nos olhos de Dona Menina com enorme preocupação. A senhora está tremendo. Não tenta me enganar. Eu conheço esse olhar. Aconteceu alguma coisa? Dona Menina permanece alguns segundos em silêncio. Ela observa discretamente todos os convidados ao redor. Depois se aproxima dos dois e cochicha, sem querer alarmar ninguém. Tonho! Lúcia! Preciso falar com vocês dois. Mas é a sós. Os dois trocam um olhar preocupado. Tonho pergunta em voz baixa. É tão grave assim? A expressão da idosa muda completamente. Ela parece assustada. Eu tive uma visão terrível. Faz tempo que não sentia isso. Se ela estiver certa, pode acontecer o pior. Lúcia sente um frio percorrer a espinha. Pior? Como assim? Antes que Dona Menina consiga responder, ela volta a olhar para o céu. O vento aumenta de intensidade. As bandeirinhas começam a balançar violentamente. Os músicos interrompem a apresentação por alguns segundos. Até os convidados percebem que alguma coisa mudou. Dona Menina fecha os olhos e murmura, tomada pelo medo. O vento mudou de direção. E o vento sempre traz tempestade. Assim que termina de falar, um trovão ensurdecedor ecoa sobre Barro Preto. Um raio corta o céu e atinge uma árvore não muito distante da festa. O clarão ilumina todo o lugar. Logo em seguida, uma chuva forte começa a cair, espalhando correria entre os convidados. Caetana abraça Tonho pelo braço. Isso não pode ser coincidência. Vera encara Dona Menina completamente assustada. Foi exatamente depois do que a senhora falou. Tonho aperta a mão de Lúcia sem conseguir esconder o nervosismo. Ela também sente o coração disparar. Os dois trocam um olhar inquieto. Lúcia volta a encarar Dona Menina. A senhora precisa nos contar tudo. Não esconda mais nada. A idosa respira profundamente. Seu semblante continua tomado pela preocupação. Sem dizer mais nenhuma palavra, ela apenas faz um gesto para que Tonho e Lúcia a acompanhem. Os dois seguem atrás dela, completamente apreensivos, enquanto a chuva continua castigando a festa. Enquanto a chuva começa a cair sobre a festa da moagem, bem longe dali, Mirinho aproveita o momento de tranquilidade para se afastar dos convidados ao lado de Virgínia. Os dois caminham por uma estrada de terra cercada por árvores, longe dos olhares curiosos da cidade. Virgínia sorri de maneira provocadora ao perceber que o rapaz não consegue tirar os olhos dela. Mirinho segura delicadamente suas mãos, mas sua expressão muda por um instante. Em sua imaginação, já não é Virgínia quem está diante dele. É o rosto de Lúcia que ele enxerga. O vilão sorri completamente hipnotizado. Você fica ainda mais bonita quando sorri desse jeito. Virgínia arregala os olhos, toda convencida. Então hoje você resolveu me tratar como uma princesa? Gostei dessa mudança. Mirinho continua encarando seu rosto, ainda preso à fantasia que criou em sua mente. Você merece muito mais do que imagina. A vilã abre um sorriso vaidoso, sem perceber que aquelas palavras não são realmente para ela. Ela passa a mão pelo rosto dele e responde com ironia. Até que enfim você aprendeu a reconhecer o valor da mulher que tem ao seu lado. Somente naquele instante, Mirinho pisca algumas vezes e parece voltar à realidade. Ao perceber que está olhando para Virgínia, força um sorriso dissimulado. É claro. Quem mais seria? Virgínia ri, completamente convencida. Assim que eu gosto. Homem que sabe agradar nunca sai perdendo. Ela então se aproxima ainda mais dele e fala em tom misterioso. Sabe, acho que você já merece conhecer um segredo que ninguém mais sabe. Mirinho franze a testa, curioso. Que segredo? Virgínia cruza os braços e sorri com arrogância.
O verdadeiro motivo de Painho ter colocado você na gerência do banco. Mirinho abre um sorriso cheio de confiança. Ora, isso eu já sei. Ele percebeu que eu sou muito mais competente que o Manuel. Sempre fui o funcionário mais eficiente daquele banco. Virgínia não consegue conter uma gargalhada. Ela balança a cabeça com deboche. Você acredita mesmo nisso? Mirinho perde o sorriso. E por que não acreditaria? Ela responde com um olhar sarcástico. Porque eficiência nenhuma faz um homem mudar de ideia da noite para o dia. Ainda mais o meu pai. Mirinho começa a desconfiar. Então está querendo dizer que teve outra coisa? Virgínia sorri satisfeita ao perceber que despertou sua curiosidade. Muito mais do que outra coisa. Eu tinha nas mãos algo capaz de destruir a reputação dele para sempre. Nesse mesmo instante, alguns metros dali, Manuel caminha sozinho pela estrada. Depois de passar o dia ouvindo comentários maldosos sobre sua demissão, ele tenta controlar a revolta. Parece que a cidade inteira resolveu rir da minha cara, como se eu tivesse perdido o emprego por incompetência. Ele chuta uma pequena pedra no caminho e continua andando. De repente, escuta uma voz conhecida. O Painho não teve escolha. Manuel imediatamente reconhece Virgínia. Seu coração acelera. Instintivamente, ele se esconde atrás de uma árvore. Sem fazer o menor barulho, observa os dois. Mirinho olha em volta, um pouco nervoso. Você não acha melhor deixar esse assunto para depois? Vai que alguém escuta? Virgínia revira os olhos. Olha ao redor. Não tem ninguém aqui. Para de ser medroso. Ainda escondido, Manuel prende a respiração. Seu coração parece querer sair pela boca. Mirinho baixa a voz. Mas eu fiquei completamente estupefato quando você falou que o seu pai teve uma filha fora do casamento. Ao ouvir aquelas palavras, Manuel arregala os olhos. Filha? O Diógenes? Ele leva a mão à boca para impedir qualquer reação. Virgínia aproxima o rosto de Mirinho e cochicha. Fala baixo. Tá querendo que todo mundo da festa escute? Mirinho engole em seco. Desculpa, mas isso é sério demais. Virgínia aponta o dedo para ele. E vai continuar sendo segredo. Está me ouvindo? Se você abrir essa boca, eu volto direto para o castigo e você perde esse cargo na mesma hora. Mirinho faz um gesto de rendição. Calma. Eu sei guardar segredo. Mesmo assim, ele continua intrigado. Então quer dizer que eu só consegui esse emprego porque você ameaçou contar para Dona Marta que a Ritinha é filha do Diógenes? Virgínia sorri de maneira fria. Ameaçar é uma palavra muito feia. Eu prefiro dizer que negociei o meu silêncio. Ela dá de ombros com a maior naturalidade do mundo. Painho tinha muito mais a perder do que eu. Então resolveu atender aos meus pedidos. Foi simples assim. Mirinho observa a namorada com admiração. Você realmente pensou em tudo. Ela sorri com orgulho. Sempre penso. Enquanto todo mundo se contenta com migalhas, eu quero o banquete inteiro. Depois continua, sem qualquer remorso. A Belmira está muito feliz criando uma filha que nem é dela, desde que continue recebendo dinheiro. Todo mundo ganhou alguma coisa nessa história, menos o Painho. Mirinho começa a rir. Você é mais esperta do que eu imaginava. Virgínia ergue o queixo. Isso porque você ainda não viu do que eu sou capaz. Esse segredinho ainda vai me render muito dinheiro, muito poder. E ninguém vai conseguir tirar isso de mim. Atrás da árvore, Manuel sente as pernas enfraquecerem. Seu rosto perde completamente a cor. Ele fecha a boca com as duas mãos para impedir que um grito de indignação escape. Seus olhos se enchem de revolta. Assim que o casal vai embora, ele continua parado por alguns segundos, tentando acreditar no que acabou de ouvir. Então fecha os punhos com força. Então era isso. Eu fui humilhado por causa de uma chantagem. Eu sabia que o Mirinho nunca teria capacidade de pensar naquele projeto sozinho. E muito menos o Diógenes teria trocado um gerente experiente por ele sem motivo. Ele respira fundo, tomado pela indignação. Vocês acabaram de cometer o maior erro da vida de vocês.
Agora eu sei exatamente onde atacar. Seu olhar se volta para o caminho da festa. Um sorriso de vingança surge lentamente. A felicidade de vocês termina hoje. Eu vou contar toda a verdade na frente de Barro Preto inteira. Quero ver como o Diógenes vai esconder esse segredo depois disso. Alguns minutos depois, a chuva diminui e a festa da moagem volta a ganhar vida. Os músicos retomam a sanfona, as mesas voltam a ser ocupadas e os convidados tentam esquecer o susto provocado pela tempestade. Aos poucos, o clima alegre parece retornar, mas, do outro lado da estrada, Manuel caminha em direção à comemoração completamente transtornado. A cada passo, seu coração bate mais forte. Ele aperta os punhos, respira fundo diversas vezes e tenta controlar a própria raiva. Calma. Você só precisa falar a verdade. Depois disso, ninguém mais vai olhar para você como o culpado dessa história. Quem vai cair é o Diógenes e aquela família de mentirosos. Mesmo tentando manter a cabeça no lugar, Manuel sente que sua ansiedade aumenta conforme a música da festa fica mais alta. Ao chegar perto do terreiro, seus olhos percorrem rapidamente o lugar. Ele procura Diógenes, procura Virgínia, procura Mirinho. Mas, antes de encontrar qualquer um deles, uma cena faz seu sangue ferver. Ana Maria está sorrindo enquanto dança com Januário no meio dos convidados. Os dois parecem completamente à vontade. Januário segura delicadamente a mão da jovem e sorri. Tá vendo? Eu falei que você ia esquecer um pouco dos problemas se viesse dançar. Ana Maria responde sorrindo. Você tinha razão. Faz tempo que eu não me divertia assim. De longe, Manuel observa tudo. Seu rosto se fecha. Ele interpreta completamente errado a situação. O ciúme fala mais alto. Então era isso. Bastou eu perder o emprego para você encontrar outro homem? Sem pensar nas consequências, ele atravessa a roda de dança empurrando quem está pela frente. Alguns convidados se assustam. Mas o que foi isso? O Manuel enlouqueceu? Antes que Ana Maria consiga entender o que está acontecendo, Manuel empurra Januário com violência. Some de perto dela. Januário perde o equilíbrio. Você ficou maluco? Sem responder, Manuel parte para cima dele. Os dois começam a trocar empurrões até caírem no chão. A confusão toma conta da festa. Ana Maria leva as mãos à cabeça. Completamente desesperada, ela grita: Manuel, o que você está fazendo? Para com isso! As crianças saem correndo. As mulheres se afastam assustadas. Os homens formam uma roda ao redor da briga, mas ninguém tem coragem de entrar no meio dos dois. Januário tenta se defender. Você perdeu a cabeça. Eu não fiz nada. Manuel continua descontrolado. Fica longe da Ana Maria. Você ouviu? Ela não é mulher pra gente da sua laia. Januário consegue empurrá-lo. Quem precisa se controlar é você. Nesse instante, Diógenes e Casimiro chegam correndo. Casimiro segura Januário. Enquanto isso, Diógenes consegue agarrar Manuel pelos braços. Chega, já basta. Mesmo sendo contido, Manuel continua tentando avançar. Me solta. Eu ainda não terminei com esse sujeito. Diógenes encara o antigo funcionário com decepção. Pelo amor, meu rapaz, o que aconteceu com você? Você está muito diferente daquele homem equilibrado que eu contratei para cuidar do banco. Manuel ri com amargura. Equilibrado? Depois do que o senhor fez comigo. Queria que eu estivesse como? O banqueiro tenta manter a calma diante dos convidados. Abre um sorriso forçado e fala em tom conciliador. Vamos acabar com essa confusão. Hoje é dia de alegria. Olhe essa festa. Um lugar de união, de amizade, de amor, de verdade. Ao ouvir a palavra verdade, Manuel não consegue esconder o deboche. Ele começa a bater palmas lentamente. Que bonito discurso, seu Diógenes. Quase acreditei. Os convidados trocam olhares curiosos. O banqueiro força um sorriso. Você está nervoso. Depois conversamos com calma. Manuel dá um passo à frente. Seu olhar demonstra toda a revolta acumulada. Conversar? Não.
Chega de conversa escondida. Hoje todo mundo vai conhecer a verdadeira face do Senhor. O silêncio toma conta da festa. Nem os músicos continuam tocando. Manuel aponta diretamente para Diógenes. O senhor falou em verdade, não falou? Então conta para sua esposa que eu fui demitido por causa das chantagens da sua filha. As palavras caem como uma bomba. Diógenes empalidece imediatamente. Seu sorriso desaparece. Por alguns segundos, ele sequer consegue respirar. Ao redor, um enorme burburinho começa. Chantagem? Que história é essa? Do que ele está falando? Marta, que conversava com algumas convidadas, escuta tudo e caminha rapidamente até o marido. Ela para bem diante dele, franzindo a testa. Como é que é, Diógenes? O banqueiro tenta disfarçar. Não escuta esse rapaz. Ele está descontrolado. Mas Marta não desvia os olhos dele. Responde à pergunta. Então foi isso? Você promoveu o mirinho porque a Virgínia te chantageou? Aurelinda cruza os braços e entra na conversa. Agora muita coisa começa a fazer sentido. Aposto que ela também saiu do castigo pelo mesmo motivo. Outros convidados começam a concordar. É verdade. Foi tudo muito de repente. O Manuel era o melhor gerente do banco. Diógenes sente o suor escorrer pelo rosto. Ele tenta recuperar o controle. Isso é mentira. Mentira pura. O Manuel está com dor de cotovelo porque perdeu o cargo. Inventou essa história para se vingar. Manuel ri com ironia. Ainda tem coragem de mentir olhando nos olhos de todo mundo? Marta balança a cabeça, decepcionada. Sua voz agora sai firme. Eu não acredito mais em uma única palavra sua. Desde o dia em que você demitiu o Manuel, eu senti que havia alguma coisa errada. Você nunca faria isso sem motivo. Muito menos colocaria a Virgínia de volta em casa como se nada tivesse acontecido. Ela dá mais um passo em direção ao marido. Agora fala quase sussurrando, mas todos conseguem ouvir. Quero saber em que a nossa filha te chantageou. Responde. Agora. Diógenes sente o coração disparar. Sua garganta seca. Ele olha discretamente para todos os lados, procurando alguma saída, mas percebe que todos os moradores de Barro Preto estão esperando sua resposta. Casimiro observa desconfiado. Graça leva a mão ao peito. Até Fortunato cruza os braços, acompanhando tudo em silêncio. Sem receber nenhuma resposta, Marta insiste. Hein, Diógenes? O que foi que a Virgínia descobriu? O banqueiro continua imóvel. Seu silêncio acaba dizendo muito mais do que qualquer explicação. Manuel percebe isso e decide acabar de uma vez com o segredo. Ele respira fundo, encara toda a multidão e anuncia em alto e bom som. Eu vou responder por ele. O Diógenes teve uma filha fora do casamento. Esse é o segredo que a Virgínia descobriu. A Ritinha é filha dele. Durante todos esses anos, ele pagou para a Belmira criar a menina em silêncio e usou esse segredo para esconder a verdade de todo mundo. Foi por causa dessa chantagem que eu perdi meu emprego e o Mirinho virou gerente do banco. No mesmo instante, um silêncio absoluto toma conta da festa. Ninguém consegue acreditar no que acabou de ouvir. Alguns convidados levam as mãos à boca, enquanto outros olham incrédulos para Diógenes, aguardando qualquer reação que desminta aquela revelação devastadora. O banqueiro permanece paralisado, percebendo que, diante de toda Barro Preto, sua vida acaba de mudar para sempre. A revelação de Manuel cai como uma bomba sobre a festa da moagem. Durante alguns segundos, ninguém consegue dizer uma única palavra. O silêncio é pesado, sufocante. Todos olham para Diógenes, esperando que ele negue tudo, mas o banqueiro permanece imóvel, completamente sem reação. Marta sente as pernas fraquejarem. Ela leva a mão ao peito, como se estivesse tentando conter a dor que acaba de invadir seu coração. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ela encara o marido por alguns segundos, procurando qualquer sinal de arrependimento, mas encontra apenas o silêncio. Esse silêncio basta. A tristeza rapidamente dá lugar à revolta.
Com o rosto tomado pela indignação, Marta avança em direção ao marido. Seu mentiroso! Então esse tempo todo eu vivi ao lado de um homem que escondia uma filha de mim. Ela começa a bater no peito de Diógenes. Olha para minha cara. Quantas vezes você teve coragem de jurar que nunca tinha me traído? Quantas? Diógenes tenta segurar os braços da esposa. Marta, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar. Ela se solta imediatamente. Explicar o quê? Que você mentiu durante anos? Que enganou a nossa família inteira? A voz da mulher ecoa pela festa. Você destruiu tudo o que nós construímos. Fortunato percebe que a situação está saindo do controle e corre para separar os dois. Calma, dona Marta. A senhora tem todo o direito de estar revoltada, mas não vai resolver desse jeito. Casimiro também se aproxima. Vamos conversar com calma. A cidade inteira está olhando. Graça segura delicadamente o braço da amiga. Pensa na sua saúde. Você está muito nervosa, mas Marta não consegue ouvir ninguém. Ela aponta o dedo para Diógenes. Você me fez de boba esse tempo todo e ainda deixou a nossa filha usar esse segredo para fazer chantagem. Enquanto isso, do outro lado da roda formada pelos convidados, Aurelinda tenta entender tudo o que acabou de escutar. Seu olhar encontra Ritinha. A menina permanece completamente imóvel, sem compreender direito a dimensão daquela revelação. Aurelinda corre até ela. Ritinha. A menina olha assustada. O que foi, tia? Por que todo mundo está olhando para mim? Aurelinda segura seus ombros com carinho. Os olhos já estão marejados. Minha filha, parece que você é a irmã da Virgínia. Ritinha balança a cabeça repetidas vezes. Não. Isso não pode ser verdade. Minha mãe é a dona Belmira. Ela olha desesperadamente para Belmira, procurando uma resposta. Belmira permanece completamente paralisada. Seu rosto perde toda a cor. Ela abaixa a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da menina. Padre Viriato observa toda a cena em silêncio. Depois dirige um olhar firme para Belmira. Não existe julgamento em sua expressão. Existe apenas decepção. Belmira sente o rosto arder de vergonha. As lágrimas começam a escorrer lentamente. Ela murmura quase sem voz. Me perdoa. Eu nunca quis machucar ninguém. O padre apenas fecha os olhos por alguns instantes. Enquanto isso, os cochichos aumentam entre os convidados. Então era verdade. A Ritinha é filha do Diógenes. Quem diria? E a Virgínia fez chantagem com o próprio pai. O clima fica cada vez mais pesado. Discretamente, começa a se afastar. Dá alguns passos em direção à saída. Mas Marta percebe. Ela corre atrás dele. Onde pensa que vai, seu infeliz? O banqueiro para imediatamente. Respira fundo antes de responder. Eu sei que você está com muita raiva, mas eu posso explicar tudo. Marta ri de maneira amarga. Explicar? Ela balança a cabeça. Eu nem consigo dar nome ao que estou sentindo. Você me traiu, escondeu uma filha durante anos e ainda me fez acreditar que eu estava imaginando coisas. Diógenes tenta falar. Marta, vamos conversar em casa. Aqui não é lugar para isso. Ela cruza os braços. Ah, não é lugar? Também não era lugar para esconder uma família inteira da sua esposa. Os convidados observam tudo em silêncio. Diógenes percebe que não existe saída. Baixa a cabeça. Marta então faz outra pergunta. E quanto ao Mirinho e à Virgínia? Eles vão continuar mandando em você? O banqueiro ergue lentamente os olhos. Desta vez sua voz sai firme. Não. Agora que a chantagem acabou. Eles não perdem por esperar. Os dois vão responder por tudo o que fizeram. Marta apenas o encara. Sem dizer mais nada, acompanha o marido para longe da festa. Os dois deixam o local sob os olhares curiosos de toda Barro Preto. Assim que eles desaparecem, toda a atenção volta para Lúcia e Omar. A jovem continua segurando as mãos do antigo aliado, ainda sem acreditar que ele realmente está diante dela.
Ela sorri emocionada. Eu não acredito. Você realmente conseguiu chegar. Omar observa o vestido de festa, depois olha para a decoração e percebe os olhares voltados para o casal. Confuso, pergunta lentamente: o que está acontecendo aqui? Você está noiva? O sorriso de Lúcia desaparece aos poucos. Ela abaixa a cabeça antes de responder. É verdade. Eu encontrei o meu verdadeiro amor. As palavras acertam Omar como uma flecha. Ele dá um pequeno passo para trás. Como assim? Eu passei dias viajando acreditando que ainda existia uma esperança para nós. Antes que Lúcia consiga responder, Tonho aproxima-se com postura firme. Mesmo incomodado, mantém a educação. Estende a mão para Omar. Acho que ainda não fomos apresentados. Meu nome é Tonho e eu sou o noivo da Lúcia. Omar encara a mão estendida. Seu olhar endurece. Depois volta a olhar para Lúcia. Sem dizer uma única palavra, ignora o cumprimento. Tonho recolhe lentamente a mão, tentando esconder o constrangimento. Lúcia percebe a tensão crescendo. Omar, por favor. Ele a interrompe com um sorriso triste. Não precisa explicar. Acho que já entendi tudo. Viajei por tantos dias acreditando que ainda tinha uma chance, mas pelo visto, fiz uma viagem perdida. Lúcia segura delicadamente o braço dele. Não diga isso. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Você é uma das poucas pessoas em quem eu posso confiar. Eu sei que vai me ajudar contra Gendal. Assim que o nome é pronunciado, os convidados voltam a cochichar. Gendal? Não foi esse o rei africano denunciado por Nilo Peçanha? O que a Lúcia tem a ver com esse homem? E quem é esse rapaz? Ele nem parece ser daqui. Tonho percebe que a curiosidade da multidão aumenta a cada segundo. Ele aproxima-se discretamente de Lúcia. Em tom calmo, mas preocupado, sussurra: Vamos sair daqui. Esse não é o melhor lugar para essa conversa. Lúcia olha para Omar e percebe toda a decepção estampada em seu rosto. Em seguida, encara Vera e José, completamente perdidos diante daquela situação inesperada. Por fim, seus olhos encontram Dona Menina. A idosa não diz uma palavra, apenas faz um leve movimento afirmativo com a cabeça, como se dissesse que chegou a hora de esconder nada. Lúcia respira profundamente. Seu coração dispara. Ela percebe que talvez tenha chegado o momento de revelar a verdade que guardou por tanto tempo. O silêncio toma conta da festa da moagem. Depois das perguntas sobre Gendal e da chegada inesperada de Omar, todos permanecem olhando para Lúcia, esperando uma explicação. Os cochichos aumentam a cada segundo, enquanto a jovem percebe que já não existe mais como esconder a verdade. Ela respira profundamente. Olha para Tonho, depois para Omar. Em seguida, encara a Dona Menina, que apenas faz um leve gesto com a cabeça, transmitindo coragem. Lúcia fecha os olhos por um instante. Quando volta a abri-los, sua expressão já não demonstra medo, demonstra decisão. Ela dá alguns passos à frente e pede a atenção de todos. Eu preciso dizer uma coisa. E peço que ninguém me interrompa até eu terminar. Os músicos abaixam os instrumentos. As conversas cessam imediatamente. Até as crianças param para ouvir. Lúcia respira fundo mais uma vez. Sua voz sai trêmula no começo, mas ganha firmeza a cada palavra. Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir perdão a todos vocês. Durante todo esse tempo eu escondi quem realmente sou. Os convidados começam a trocar olhares curiosos. Casimiro franze a testa. Graça segura a mão do marido. Vera sente o coração acelerar. José observa a jovem, sem entender o que está prestes a acontecer. Lúcia continua. O meu nome não é Lúcia dos Santos. Um enorme silêncio domina novamente o ambiente. Ela ergue a cabeça. Meu verdadeiro nome é Alika Caimã. E eu sou a princesa de Batanga. A reação é imediata. Diversos convidados levam as mãos à boca. Outros arregalam os olhos.
Alguns simplesmente ficam sem conseguir acreditar. Caetana murmura completamente surpresa. Princesa? Casimiro balança a cabeça, incrédulo. Meu Deus do céu! Graça olha para Vera. Você sabia disso? Vera responde rapidamente. Não, eu também estou descobrindo agora. José permanece completamente imóvel. Padre Viriato fecha lentamente os olhos, como se finalmente compreendesse várias atitudes de Lúcia ao longo dos últimos meses. Até Fortunato demonstra surpresa. Então, era isso que ela escondia. Enquanto todos tentam assimilar a revelação, Lúcia continua emocionada. As lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Quando eu cheguei a Barro Preto, eu não estava procurando uma nova vida. Eu estava fugindo da minha antiga. Meu povo estava sendo perseguido. Meu reino foi tomado. E eu precisava desaparecer antes que Gendal me encontrasse. Os convidados escutam tudo em absoluto silêncio. Lúcia olha para o chão por alguns instantes. Depois, sorri discretamente ao recordar tudo o que viveu. Achei que encontraria apenas um esconderijo. Mas encontrei muito mais do que isso. Encontrei uma família. Encontrei pessoas que abriram as portas de casa sem perguntar quem eu era de verdade. Pessoas que me acolheram quando eu não tinha mais esperança. Ela olha diretamente para Dona Menina. A senhora foi a primeira pessoa que me fez sentir protegida novamente. Depois encara Vera e José. Vocês me trataram como filha desde o primeiro dia. Nunca vou esquecer isso. Os dois não conseguem conter a emoção. Vera enxuga discretamente as lágrimas. José apenas sorri, completamente emocionado. Então Lúcia procura Tonho com o olhar. Sua voz fica ainda mais emocionada. E você? Tonho se aproxima um pouco mais. Ela sorri. Você me encontrou quando eu acreditava que estava caindo num poço sem fundo. Eu não conseguia enxergar saída para a minha vida. Mas você estendeu a mão. Acreditou em mim sem exigir nada em troca. E me ensinou novamente o que significa confiar em alguém. Tonho abaixa a cabeça, visivelmente emocionado. Ela continua. Hoje eu posso dizer que me sinto protegida. Me sinto amada, porque encontrei pessoas que fizeram Barro Preto se transformar no meu verdadeiro lar. Vários convidados enxugam os olhos. Até Fortunato sorri discretamente. Depois, Lúcia volta a olhar para Omar. Quando eu vi o Omar chegando, percebi que já não podia esconder a verdade. Ele conhece toda a minha história. Foi um dos poucos que permaneceu ao meu lado quando tudo começou. Omar faz um leve gesto de confirmação. Lúcia continua. Ele veio até aqui para me ajudar a enfrentar Gendal. Um homem que continua espalhando fome, sofrimento e medo pelo povo de Batanga. Os convidados voltam a cochichar. Então esse Gendal existe mesmo. Coitado desse povo. Ela carregava tudo isso sozinha. Lúcia ergue novamente a voz. Por isso eu peço apenas uma coisa. Que esse segredo permaneça entre nós. Enquanto eu não conseguir derrotar Gendal e devolver a paz ao meu povo, eu não posso voltar a ser a princesa Alika Caimã diante do mundo. Ela respira fundo. Os olhos se enchem novamente de lágrimas. Até esse dia chegar. Eu só queria continuar sendo a Lúcia, filha de Barro Preto. O silêncio volta a dominar a festa. Ninguém consegue reagir. Todos apenas observam a jovem, tentando compreender a dimensão daquela revelação. Lúcia sente o coração acelerar. A insegurança começa a tomar conta dela. Ela abaixa lentamente a cabeça. Talvez eu tenha cometido um erro. Talvez vocês nunca consigam me perdoar por ter escondido tudo isso. Sem esperar qualquer resposta, ela se vira para ir embora. Nesse instante, Dona Menina dá um passo à frente. Sua voz ecoa firme entre todos os presentes. Alika, ou melhor, princesa. Lúcia para imediatamente. Volta-se lentamente. Dona Menina sorri com carinho. Se depender de mim, o seu segredo estará completamente seguro.
Você entrou nesta cidade como uma forasteira, mas conquistou o coração desse povo como uma filha, e isso ninguém tira de você. As palavras emocionam todos ao redor. Vera aproxima-se logo em seguida. Você sempre será a nossa Lúcia. Não importa qual seja o seu verdadeiro nome. José confirma. Nesta casa sempre vai existir um lugar para você. Caetana enxuga os olhos. Princesa ou não. Você continua sendo a mesma moça humilde que aprendeu a amar essa cidade. Casimiro sorri. E Barro Preto também aprendeu a amar você. Graça completa. Seu segredo morre com a gente. Logo depois, um a um, todos os convidados começam a demonstrar apoio. Alguns aplaudem, outros sorriem emocionados. Vários fazem questão de se aproximar para abraçá-la. Lúcia não consegue conter as lágrimas. Pela primeira vez desde que chegou à cidade, sente que realmente pertence àquele lugar. Omar observa toda a cena com um sorriso sincero. Depois caminha até ela. Eu também vou continuar ao seu lado nessa luta contra Gendal. Foi para isso que viajei até aqui. E pode ficar tranquila. Eu não vim para causar problemas entre você e o Tonho. Se vocês encontraram a felicidade juntos, eu vou respeitar isso. Lúcia sorri agradecida. Obrigada, Omar. Isso significa muito para mim. Nesse momento, Tonho se aproxima. Sem qualquer sinal de rivalidade, ele passa o braço ao redor da noiva e a abraça com carinho. Depois olha diretamente em seus olhos. Eu sempre admirei a mulher que você é, mas hoje admiro ainda mais a coragem que teve de contar toda a verdade. Lúcia sorri emocionada. Tonho segura delicadamente seu rosto. Eu estou muito orgulhoso de você, minha princesa. Ela o abraça com força. Agora, a festa da moagem ganha um novo motivo para ser lembrada. O dia em que uma princesa encontrou abrigo, respeito e uma verdadeira família no povo simples de Barro Preto. Mas, enquanto a alegria volta a tomar conta da comemoração, do outro lado da cidade, uma tempestade diferente começa a se formar. Algum tempo depois, enquanto a festa da moagem continua em clima de emoção e esperança, no banco da cidade o ambiente é completamente diferente. O silêncio toma conta do salão, quebrado apenas pela voz arrogante de Mirinho, que aproveita a ausência de Diógenes para desfilar pelo escritório como se já fosse o verdadeiro dono do lugar. Ele gira lentamente na cadeira da gerência, coloca os pés sobre a mesa e abre um sorriso convencido. Virgínia observa a cena com orgulho. Tá vendo só? Eu falei que você ia longe. Agora esse banco praticamente gira em torno de você. Mirinho ri, cheio de si. Praticamente, não. Já gira. O velho pode até ser o dono no papel, mas quem manda aqui sou eu. Todo funcionário agora baixa a cabeça quando eu passo. Ele se levanta e ajeita o paletó diante do espelho. Confessa. Combina muito mais comigo essa sala do que com o Manuel. Virgínia sorri de maneira debochada. O Manuel deve estar morrendo de inveja. Aposto que nunca imaginou perder tudo para você. Mirinho ergue o queixo. Ele perdeu porque nasceu para obedecer. Eu nasci para mandar. Os dois caem na risada. Sem perceber, Diógenes entra no banco e escuta as últimas palavras. Seu semblante endurece imediatamente. Ele permanece alguns segundos, observando a cena em silêncio. Depois, caminha lentamente até a sala. Sua voz sai firme. Pode parar com essa comemoração. Mirinho se vira assustado. Ainda tenta manter o sorriso. Seu Diógenes. A gente só estava conversando. O banqueiro o encara friamente. Pode levantar dessa cadeira, porque a partir de hoje ela não pertence mais a você. O sorriso desaparece do rosto de Mirinho. Ele demora alguns segundos para entender. Como é que é? Diógenes cruza os braços. Você ouviu muito bem. Está demitido. Mirinho dá uma risada nervosa. Isso é alguma brincadeira? O senhor mesmo disse que eu tinha conquistado sua confiança. Diógenes balança a cabeça. Eu sei exatamente o que eu disse.
Mas também sei por que disse, e agora tudo mudou. Mirinho começa a desconfiar. Mudou por quê? O banqueiro responde sem desviar o olhar. Porque acabou a chantagem. Virgínia arregala os olhos. Por um instante, perde completamente a postura confiante. Mas rapidamente tenta recuperar o controle. Ela sorri com sarcasmo. Painho, o senhor está nervoso por causa daquela confusão da festa. Amanhã isso passa. Diógenes permanece sério. Não vai passar. Ela cruza os braços. Vai sim, porque o senhor vai voltar atrás, igual fez das outras vezes. Mirinho olha para a namorada, esperando que ela resolva a situação. Virgínia então dá um passo à frente. Aliás, se insistir nessa demissão, eu conto tudo para mamãe. Ela termina a frase com um sorriso vitorioso, acreditando que ainda possui o mesmo poder sobre o pai. Mas, antes que Diógenes responda, outra voz surge na porta do banco. Não precisa mais ameaçar ninguém, minha filha. Virgínia empalidece. Lentamente vira o rosto. Marta está parada na entrada. Ela entra caminhando devagar. Seu olhar demonstra uma mistura de tristeza e decepção. Virgínia tenta sorrir. Mamãe, ainda bem que a senhora chegou. O painho enlouqueceu. Marta interrompe sem alterar o tom de voz. Quem enlouqueceu foi você quando decidiu chantagear o próprio pai. A vilã sente o chão desaparecer sob seus pés. Como é que é? Marta continua caminhando até ficar bem na frente da filha. Eu já sei de toda a verdade. Sua chantagem acabou. Virgínia olha rapidamente para Diógenes. Depois volta a olhar para a mãe. Ainda tenta fingir tranquilidade. Quem contou essas mentiras para a senhora? Foi aquele Manuel? Marta responde imediatamente. Não interessa quem contou. O importante é que eu descobri quem você realmente se tornou. Virgínia ri de maneira debochada. E a senhora acreditou? Marta aproxima ainda mais o rosto. Acreditei no silêncio do seu pai. Às vezes, ele fala muito mais do que qualquer palavra. Virgínia percebe que perdeu completamente o controle da situação. Ela tenta provocar a mãe. Engraçado. A senhora descobriu que ele teve outra filha e não fez um escândalo? Que tipo de mulher é a senhora? Eu achei que fosse descascar o painho vivo. Marta fecha os olhos por um instante, tentando controlar a raiva. Quando volta a falar, sua voz sai firme. Os problemas entre mim e o seu pai dizem respeito apenas ao nosso casamento. Mas você... Ela aponta o dedo para Virgínia. Você usou o erro dele para manipular toda a família. Como conseguiu chegar a esse ponto? Virgínia tenta responder. Mas eu só queria. Marta não permite. Você só queria poder. Dinheiro. Vantagens. Não venha tentar me convencer do contrário. A vilã começa a perder a calma. Se eu não tivesse feito isso, o painho nunca me ouviria. Marta balança a cabeça com decepção. Existe uma diferença enorme entre ser ouvida e destruir a própria família. Virgínia abaixa os olhos pela primeira vez. Marta então segura seu braço. Acabou essa vida de privilégios. A partir de hoje você volta para a igreja. Virgínia arregala os olhos. O quê? E eu mesma vou conversar com o padre Viriato. Vou pedir para ele colocar você para trabalhar ainda mais pesado. Talvez o trabalho ensine a humildade que eu não consegui ensinar em casa. Virgínia tenta se soltar. Me larga. Eu não vou voltar para aquele lugar. Ela olha desesperadamente para Mirinho. Faz alguma coisa, mas Mirinho permanece imóvel. Percebe que não existe mais saída. Mesmo assim, tenta argumentar. Seu Diógenes, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu não tive culpa de nada. O banqueiro o encara com desprezo. Você ainda está aqui? Achei que já tivesse entendido. Está demitido. Pegue suas coisas e desapareça do meu banco. Mirinho fecha os punhos. Seu orgulho é completamente ferido. Ele respira fundo para não perder o controle. Depois encara o sogro. Um sorriso frio surge em seu rosto. Está bem, eu vou embora. Ele caminha lentamente até a porta. Antes de sair, para por alguns segundos. Sem olhar para trás,
Fala em tom ameaçador, mas escute muito bem o que eu vou dizer. Isso não vai ficar assim. Ninguém me humilha dessa maneira e sai impune. O senhor acaba de comprar um inimigo. Diógenes não demonstra qualquer medo. Faça o que achar melhor. Desta vez eu não tenho mais nada a esconder. Mirinho sorri de maneira sombria. Olha rapidamente para Virgínia, que continua sendo arrastada por Marta para fora do banco, gritando e tentando se soltar. Mamãe, a senhora vai se arrepender. Me larga. Eu não fiz nada sozinha. Marta permanece irredutível. Chega de mentiras. Você vai aprender que toda escolha tem consequência. Enquanto mãe e filha desaparecem pela rua, em meio aos olhares curiosos dos moradores, Mirinho permanece parado do lado de fora do banco. Seu semblante muda completamente. Toda a arrogância dá lugar ao ódio. Ele aperta os punhos com tanta força que as unhas marcam a própria pele. Depois encara o banco pela última vez e murmura, consumido pela sede de vingança. Vocês acham que venceram. Mas isso está muito longe do fim. Eu vou destruir um por um e vou começar justamente por quem tirou tudo de mim. Pouco tempo depois, Manuel continua em casa tentando colocar a cabeça no lugar depois de tudo o que aconteceu na festa da moagem. A revelação sobre Diógenes mexeu com a cidade inteira, mas também deixou o antigo gerente do banco com um sentimento estranho. Apesar de finalmente ter provado que era inocente, ele sabe que a guerra está longe de terminar. Sentado na varanda, ele olha para o céu e desabafa sozinho. Eu lutei tanto para construir minha reputação. Bastaram alguns dias para destruírem tudo, mas o pior é saber que eu estava certo esse tempo todo. Nesse instante, alguém bate à porta. Toc, toc, toc. Manuel estranha a visita. Quem será uma hora dessas? Ele abre a porta devagar e se surpreende ao dar de cara com Diógenes. Os dois ficam alguns segundos apenas se encarando. Nenhum dos dois diz uma palavra. Manuel cruza os braços e quebra o silêncio. Veio terminar de destruir a minha vida? Ou ainda falta alguma coisa? Diógenes abaixa a cabeça por um instante. Seu semblante é completamente diferente daquele homem arrogante de antes. Ele responde com sinceridade. Não. Eu vim fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Manuel continua desconfiado. E o que seria? O banqueiro respira fundo. Pedir desculpas. E reconhecer que você tinha razão. Manuel arregala discretamente os olhos. Ele jamais imaginou ouvir aquilo. Depois, solta uma pequena risada de incredulidade. Olha, se alguém me contasse que o senhor pisaria aqui para dizer isso, eu chamaria essa pessoa de doida. Diógenes aceita a ironia sem reclamar. Você tem todo o direito de pensar assim. Afinal, fui eu quem preferiu acreditar nas mentiras do Mirinho e nas chantagens da Virgínia. Manuel encara o antigo patrão. A mágoa ainda é evidente. O senhor não acreditou só neles. O senhor deixou que eu fosse tratado como desonesto diante da cidade inteira. Diógenes fecha os olhos por um instante. Eu sei, e me arrependo profundamente. O silêncio toma conta da conversa. Depois de alguns segundos, Diógenes continua. Quando a Virgínia descobriu o meu segredo, eu achei que conseguiria controlar a situação. Pensei que bastava atender um pedido aqui, outro ali. Mas cada vez que eu cedia, ela queria mais. Depois, apareceu o Mirinho. E os dois começaram a mandar na minha vida. Manuel balança a cabeça. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. O senhor nunca teria me tirado da gerência daquele jeito. Só não imaginava que a situação fosse tão grave. O banqueiro responde. Nem eu imaginava que chegaria a esse ponto. Ele faz uma pausa antes de completar. Hoje, eu perdi o respeito da minha esposa, da minha família e da cidade inteira. Mas talvez isso tenha sido necessário para eu finalmente enxergar quem estava ao meu lado. Manuel observa o arrependimento estampado no rosto de Diógenes. Mesmo assim, mantém certa distância. E por que resolveu vir justamente falar comigo?
Diógenes olha diretamente nos olhos dele, porque você conhece o Mirinho melhor do que qualquer pessoa. Trabalhou ao lado dele, viu do que ele é capaz e sabe como ele pensa. Manuel responde em tom sério: conheço. E justamente por isso sei que ele não vai aceitar essa derrota. É esse o meu medo, concorda Diógenes. O Mirinho nunca foi homem de abaixar a cabeça. Agora que perdeu o cargo, ele vai querer se vingar. E a Virgínia também. Eles ainda podem machucar muita gente. Manuel respira fundo. Eu também penso assim. Conhecendo aquele sujeito, ele já deve estar planejando alguma maldade. Diógenes então dá um passo à frente. Sua expressão demonstra humildade. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Manuel franze a testa. Da minha ajuda? O banqueiro confirma. Sozinho eu não vou conseguir impedir os dois. Eles conhecem meus pontos fracos, sabem como me pressionar, mas você nunca teve medo de enfrentar o Mirinho. Manuel sorri de lado. Medo eu nunca tive. O problema é que ninguém acreditava em mim. Diógenes abaixa novamente a cabeça. Agora eu acredito. E talvez tenha aprendido isso da pior maneira possível. Mais uma vez o silêncio toma conta da conversa. Manuel observa atentamente o antigo patrão. Percebe que pela primeira vez não existe orgulho em suas palavras. Existe arrependimento. Diógenes, então, estende lentamente a mão. Quero que nós dois deixemos as diferenças de lado. Não por mim, mas por Barro Preto. Quero que me ajude a impedir que Mirinho e Virgínia façam novas vítimas. Manuel olha para aquela mão estendida. Lembra da humilhação que sofreu. Lembra do dia em que saiu do banco desacreditado por todos. Seu primeiro impulso é recusar. Mas logo pensa nas pessoas que ainda podem sofrer nas mãos dos dois vilões. Depois de alguns segundos, ele finalmente aperta a mão de Diógenes. Está bem, mas dessa vez vai ser diferente. O banqueiro demonstra um discreto alívio. Em que sentido? Manuel responde com firmeza. Dessa vez, eles não escapam. Enquanto eu respirar, vou fazer de tudo para que o Mirinho e a Virgínia paguem por cada mentira, por cada chantagem e por cada pessoa que eles prejudicaram. Diógenes concorda. Eu também. Chega de esconder a verdade. Os dois permanecem apertando as mãos por alguns instantes. Sem perceber, acabam formando uma aliança completamente improvável.